O tempo passa rápido, acreditem, a gente já está conversando há bastante tempo aqui, mas eu queria trazer a última pergunta, tá? Para a gente concluir toda essa conversa, que eu acho que foi muito proveitosa. E ainda é em cima dessa noção dos cuidados, que serão os cuidados pós-operatórios da cirurgia de catarata. Para o paciente, muitas vezes aquele paciente que é muito temeroso para fazer a cirurgia, você fala assim, não abaixa a cabeça, o paciente basicamente não consegue nem comer. E eu acho que a gente está aqui para instruir isso, né? A cirurgia mais realizada no mundo ainda é a cirurgia de catarata. Bruna, pensando que eu sou o seu paciente, acabei de lhe operar, já falei para a Bruna que ela que foi operar minhas cataratas. Eu sou o seu paciente, prazer. como que é a sua orientação? Imagina que você está na frente do seu paciente, a sua orientação basal e geral e se você puder focar aí nas grandes lendas urbanas que a gente também às vezes acaba ouvindo e depois, Manu, você vai ter a palavra aí para finalizar a pergunta, tá? Eu sempre começo explicando de que é importante ele evitar se abaixar. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Se abaixar. Evitar pegar peso. Agora, isso que Michel falou, mexer a cabeça, isso não atrapalha a cicatrização. Então, você pode olhar dos lados, pode olhar para baixo. Eu estou olhando devagar só por causa do microfone. Mas você vai andar olhando para o chão, você vai comer olhando para o prato. Isso é importante. Você vai olhar para o celular na posição dele. Então, esse é um dos grandes mitos em relação ao pós-operatório você pode movimentar a sua cabeça, mas evitar se abaixar como um todo. Evitar dormir para o lado que foi operado naquele dia ou no dia anterior. E aí é bem importante isso, porque você não quer botar pressão nesse olho. Então, vamos dizer que eu operei esse meu lado, o olho desse lado de cá, eu vou evitar dormir para esse lado. Ou você dorme para o outro lado, ou de barriga para cima, em geral, durante uma semana, tá? Evitar também dormir pressionando o olho. Então, tem gente que dorme com o braço literalmente apertando o olho. Importante evitar isso. E essa questão desse hábito de dormir apertando o olho, eu até digo alguns meses, aí uns bons 2, 3 meses, porque é uma força aí contínua que você está exercendo no olho. Eu digo que é pro resto da vida. Toda vez eu falo, olha, se você dorme apertando o seu olho, eu sou especialista em glaucoma, não faça isso. E, Bruna, verdade. por quanto tempo você fala essa questão do abaixar a cabeça? Qual é o prazo? Uma semana. Isso, logicamente, que a gente está falando da imensa maioria das pessoas que operam catarata. Se ele tiver algum fator de risco a mais, que pode ser prolongada essa orientação. Mas, em geral, a maioria das pessoas, uma semana. Algo que é bem importante, eu sempre oriento cuidado com o animal doméstico. Então, não é porque é meu cachorro, meu gato, que nunca sai da minha casa, que ele pode estar em contato íntimo comigo no pós-operatório de cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, quem já teve a oportunidade de ser operado ou ter alguém na família que operou, sabe que o pós-operatório é maravilhoso, mas não é um pós-operatório que dói, que o paciente fica sem conseguir fazer nada. Mas para o olho cicatrizar bem, a gente precisa ter alguns cuidados. E uma infecção no olho após uma cirurgia de catarata é um quadro avassalador. Em pouquíssimas horas a gente perde visão. E não é visão assim, tô vendo embaçado, não. Eu não estou enxergando. E para a gente voltar a enxergar melhor, é complexo. A gente passa de uma cirurgia que a gente estava visando uma visão maravilhosa para, se você tiver uma infecção no pós-operatório, você realmente está lutando para manter seu olho ali. Então, eu sempre... Não é que eu sou terrorista, mas eu jogo as cartas limpas. Você não é porque está se sentindo bem que você vai sair de casa, vai resolver coisa. Porque às vezes a pessoa acha que... eu estou em casa uma semana de molho, eu sou uma pessoa extremamente ativa, deixa eu aproveitar para resolver minhas coisas na rua. Não. Vai ficar mais em casa. Então, esse contato com o animal doméstico, por mais limpo, por mais domesticado que ele seja, precisa ser evitado. Eu até sugiro separar mesmo os ambientes da casa, onde aquele animal vai circular e onde o paciente vai circular. O paciente come na mesa, se alimenta na mesa, toma seu banho sozinho, toma seu banho com shampoo, creme. Se tem o hábito de lavar o rosto com sabonete, lava o rosto com sabonete. Assiste televisão, mexe no celular. Agora, a cada 20 minutos de eletrônica, eu sempre oriento. Dê um intervalo de 1 a 2 minutos. Não é aquele negócio que você vai sentar no sofá e vai olhar o Instagram 3 horas seguidas. Tem que ter intervalos. O olho foi recém-operado. Então, você vai voltando às suas atividades normais. Eu quero que você vá aproveitando essa visão, o cérebro vá se acostumando com aquela visão nova, depois da cirurgia de catarata, mas sempre com parcimônia, então, com intervalos. Doutora, eu posso cozinhar? Cozinhar é uma coisa que eu também peço para ficar uma semana sem cozinhar e sem lavar prato. Mas as facilidades da vida moderna. Então, eu sempre digo isso no pré-operatório. E aí eu já digo, se organize, veja se alguém pode deixar, ou você mesmo deixar a comida pronta. Porque montar um prato e esquentar no micro-ondas, a pessoa pode tranquilamente. Esquentou no micro-ondas, comeu, deixa
o prato na pia para outra pessoa lavar. É até interessante porque eles acham muitas vezes, os pacientes, que assim, mas eu vou trocar a bucha, eu vou lavar longe do meu rosto. Mas não é nesse sentido. O sentido é que a boca da gente tem bactérias diferentes do que o olho. E a gente está sempre aqui falando do cuidado em relação a diminuir risco de infecção. Então, por mais que você troque a bucha, na hora que você lava os pratos, aquela bucha já começa a ter contato com todas aquelas bactérias que a gente não quer que tenha contato tão íntimo, vamos dizer assim, com o seu olho. A higiene é muito importante também de quem operou. Então, lembrar de estar sempre lavando as mãos, de tomar banho completo. Alguém da rua chegou, não está operado, vai ficar em contato mais íntimo com quem operou. Toma um banho também. Depois de uma semana, já estou ótimo, posso fazer tudo e ficar descuidando dos colírios? Não. Tem colírios que vai continuar por 30 dias, por exemplo, na minha rotina. Ele precisa usar os 30 dias. A vida vai voltando ao normal depois de uma semana da cirurgia, mas usando os colírios corretamente e tendo os cuidados com a higiene. Então, tá evitando tocar no rosto, evitando coçar o olho de jeito nenhum. A higiene ocular, tu orienta como, Bruna? Quem faz a limpeza antes da cirurgia com o shampoo Johnson ou algum sabonete específico para a região ocular, como Blefagel, Blefos, etc. Logo depois da cirurgia, eu interrompo um pouco esse tratamento, porque o que eu vejo é que os pacientes ficam com medo de estar esfregando a região periocular e a pálpebra em si. Então, eu oriento até a suspender um pouco. O tratamento com lubrificante, eu oriento comprar um lubrificante novo. Então, quem já fazia uso de lubrificante antes para olho seco, compra um novo e continua usando o tratamento. A lubrificação ocular é muito importante também para a cicatrização desse olho, para que o paciente tenha a melhor qualidade de visão possível para ele. Lavar o olho fechar o olho e lavar com água da torneira, água da Compesa mesmo. Eu não oriento o paciente a comprar o soro. O soro, ele não tem conservantes, então ele é uma solução que pode se contaminar muito facilmente. Então, essa ideia do paciente eu vou lavar com soro dentro do olho, vou botar o soro na geladeira para ficar lavando geladinho, ou lavar com leite materno, ou lavar com leite de machiste, ou lavar com leite de qualquer coisa. Não. Fechou o olho, porque é normal alguns colírios da cirurgia de catarata, do pós-operatório, ele junta como se fosse o conservante dele na lágrima, fica mais esbranquiçado assim, uma secreçãozinha. Só você fechar o olho, lava com água, tira. Se quiser ter o hábito de lavar o rosto com algum sabonete específico, fechou o olho, lava o seu rosto. E é mais essa preocupação com a higiene de uma forma geral. Perfeito, quer complementar? Complementando um pouquinho algumas questões que Bruna falou, assim. Bruna falou sobre animais, né? Outro fator importante também são as plantas. Então, quem manipula a planta, Perfeito. Às vezes até é profissional ali da área da agricultura. Então, ter muito cuidado, que é outro fator importante para a contaminação ocular, principalmente nessa primeira semana, né? E a questão das endoftalmites. A endoftalmite é essa infecção grave que Bruna comentou, que pode ocorrer e que o resultado, assim, às vezes por mais tratamento que se faça com maior brevidade possível, o resultado visual é muito ruim. Então, aqueles pacientes, eles começam com o olho vermelho, quente, com baixa visual. Qualquer sinais desse, né, de alarme, urgência direto. Outra questão que Bruna comentou a respeito do cuidado. Lá no CEOP, a gente tem o costume de, no pós-operatório, deixar um protetor de acrílico. O paciente já sai com ele, então tira depois a gase ali no primeiro dia do pós-operatório. E aquele protetor de acrílico, a gente normalmente orienta que eles passem aquela primeira semana, quando estão em casa, que vão dormir com ele, né? Para eles diminuir a chance de ter ali algum trauma. Assim como a questão dos colírios, tem às vezes pacientes, eu posso usar o lubrificante nos 2 olhos, operou um e quer usar nos 2, né? Ou o colírio ali do antibiótico, do anti-inflamatório, então a gente orienta a deixar aqueles colírios reservados para o olho que foi operado, né? Para diminuir ainda mais a chance de contaminação. Assim como lavar, higiene bem das mãos antes de pingar os colírios, tentar não encostar o colírio nos olhos na hora de pingar. E uma coisa engraçada que vocês estavam falando da posição, é uma coisa que acontece muito comigo no consultório, que eu fiquei aqui rindo até, porque é o seguinte, como eu faço cirurgia de retina também, Sim. E às vezes a gente na cirurgia, às vezes até uma cirurgia combinada de catarata com retina, às vezes a gente bota gás, aí pede pro paciente ficar, né, às vezes olhando para baixo, e aí
pós-operatório ali de um dia que estão na revisão, às vezes tem catarata junto com retina, aí um faz uma para levantar a cabeça, outro não, ela disse para ficar baixo. E ficam ali discutindo qual que é a posição correta. Então, aqui nem Bruna disse, cirurgia de catarata, evitar, né, ficar olhando para baixo. Mas existem casos de cirurgias oculares, né, principalmente retina, que se coloca gás, que o paciente precisa ficar olhando para baixo ali, principalmente durante a primeira semana. Perfeito. Eu achei que eu já ia chamar ela de Manu de novo, né? Que eu já chamei ela aqui de doutora Manuela. Manu. Mas olha, eu adorei as colocações de vocês. Eu acho que a gente abordou tudo. Eu gostaria de complementar, que eu acho que, até baseado num ponto que Bruna tocou, dor no pós-operatório. O desconforto, ele é comum. A gente, durante a cirurgia, a gente troca muito o líquido que tem dentro do olho por um soro específico que pode dar aquela ardência, a sensação de areia. Mas eu acho que um paciente que operou e está sentindo uma dor intensa, esse paciente sim precisa procurar aí as emergências oftalmológicas, como vocês já pontuaram aqui. Ô, Michel, ou se estava vindo numa melhora de visão e aí teve aquela baixa a visão. Aquela baixa um pouco mais intensa, assim. E muito obrigado, gente. Eu ficava aqui, eu acho que eu tinha mais umas 10 perguntas. Eu estou tirando algumas pequenas dúvidas mesmo, fazendo de conta que são os meus são os ouvintes.